seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Na verdade, se iniciou ontem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. É uma tarde de crescimento espiritual. É uma tarde onde nós iremos começar uma viagem que não tem mais volta, uma viagem que aqueles que começaram essa viagem não tem mais como voltar. É a honra de sermos alcançados pela graça do Senhor. Quero te convidar aí a você ir chegando. Você vai tomando a sua Bíblia aí, vai chegando conosco. Tenho certeza que vai ser algo muito forte. O Senhor vai ministrar muito forte no nosso coração. Vai chegando, vai compartilhando aí. Tenho certeza que vai marcar muita gente. Boa tarde, paz, Daniel. Glenda, seja bem-vinda. Vamos chegando aí. Vem nessa tarde porque vai ser algo muito forte. Em nome de Jesus, eu quero expressar minha alegria de ter você conosco aqui nessa tarde maravilhosa. Eu quero compartilhar isso para você. Nós vamos começar agora o nosso projeto, né? Que o Senhor colocou no nosso coração. Transformados enquanto caminha. É esse o projeto. Transformados enquanto vamos caminhando. É essa a proposta, esses dias que virão pela frente do manifesto do Evangelho. É essa a questão. Vai chegando. Daqui a pouco a gente começa a palestra. Com certeza vai ser algo muito forte. Glória a Deus. O Evangelho possa queimar no nosso coração nessa tarde. Quero compartilhar com você coisas profundas nessa tarde. Vem conosco. Vem conosco. Glória a Deus. Vamos começar a nossa viagem. Vamos começar o nosso caminho. Eu quero te pedir nessa tarde que você abra a Bíblia comigo. Abra a Bíblia comigo, a palavra de Deus. No Evangelho escreveu São Mateus. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Você possa abrir conosco e a gente vai dar início aqui o caminho do discípulo, né? Transformados enquanto caminha. Transformados enquanto caminha. Tratados enquanto caminha. E a gente vai ver Jesus usando esse método com discípulos. E com você que está me ouvindo, não é diferente. Jesus trata de nós enquanto caminhamos. Eu quero orar com você nessa tarde, mais uma vez. Pai, eu quero te pedir nessa tarde que o teu Espírito
de forma soberana, perfeita, ministre profundamente em nós. Quero te pedir, Paizinho, que nessa tarde tua palavra venha nos transformar nesse processo da caminhada. Em nome de Jesus, que nessa tarde, este irmão, esta irmã que está em casa, separou esse momento para crescer na tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito abra o entendimento para compreender o que o Senhor compartilhou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos de Deus, amados do Pai, eu quero te convidar nessa tarde a abrir no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Verso de número 13 diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Perceba que essa palavra indo, caminhando, andando, é uma estrada, é um caminho. Essa palavra nos traz a sugestão e a compreensão de que o processo de transformação na vida de um discípulo, e aí envolve tanto gênero feminino como masculino, é um processo que acontece no caminho. Não é um processo estático, simplesmente dentro de um templo. Não. É um processo no caminho. Jesus, ele vai nos transformando andando, se movendo. Olha como isso é profundo. Mas antes de nós adentrarmos essa questão do processo de sermos transformados enquanto caminhamos, o capítulo 16, a partir do versículo 1, fala que Jesus foi abordado pelos fariseus e pelos saduceus. E nessa abordagem, os fariseus e os saduceus pediram um sinal. Aí Jesus responde: sabeis discernir aspecto dos céus, sabeis discernir as tempestades, mas não sabeis discernir os sinais dos tempos. Aí Jesus disse que uma geração má e adúltera lhe pede um sinal. Jesus disse que nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, no fundo do mar. Esse foi o sinal. Ou seja, o sinal que Jesus estava dando para eles era a sua morte e a sua ressurreição. Era a sua morte e a sua ressurreição. E aí o que a gente percebe?
a caminhada continua de Jesus com os discípulos. A caminhada continua de Jesus com os discípulos. Esse processo da caminhada. E aí, o que acontece? Tendo os discípulos passado para o outro lado, eles esqueceram de levar pão. E lembrando que no capítulo 14, eles tinham vivido uma experiência de transformação de pães, multiplicação de pães e peixe. E aí Jesus disse assim: olha, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês tenham cuidado com esse fermento, porque esse fermento é perigoso. E aí o discípulo assim: será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pães? Aí Jesus disse: vocês não compreendem, vocês ainda não entenderam. Eu acabei de multiplicar pães e peixes. Não é esse o fermento que eu me refiro, mas eu me refiro, no versículo de número 12, à doutrina dos fariseus e escribas. E que doutrina era essa? A doutrina da santidade cosmética, a doutrina da santidade da aparência, a doutrina da santidade que só é por fora e não é por dentro. Santidade por fora, qualquer loja pode lhe ajudar. Santidade por dentro, só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode trabalhar. Então Jesus recomenda aos discípulos que tenham cuidado com a doutrina dos fariseus, porque quem anda com Jesus tem que esterilizar sua alma de qualquer doutrina farisaica. Os fariseus eram um grupo religioso da época de Jesus, que até então, quando eles surgiram, eram sinônimos de santidade separados, tiveram a sua importância grandiosa para o judaísmo, mas quando chega na época de Jesus, Jesus o torna os sinônimos de hipocrisia e fingimento. É esse o confronto que o Evangelho causa. E Jesus está esterilizando, limpando, exorcizando de certa forma os seus discípulos nesse processo da caminhada. Quando chega no versículo 13, isso foi só o pano de fundo para a gente entender. Quando chega no versículo 13, diz assim, indo. O termo indo é caminhando, andando. Perceba que Jesus vai fazendo milagres, sinais, ensinando no processo de estarem andando, caminhando. Não é estático, não é parado no local, é andando, é passando. Jesus vai trabalhando em nós, transformando-nos enquanto caminhamos. Não é parado no local, não é nos grandes encontros isolados. Ele vai trabalhando em nós no processo natural da vida. Ele vai trabalhando em nós enquanto nos mexemos. É andando que vemos a sua mão. É andando e se ferindo que a gente aprende a perdoar. É andando e se machucando que a gente cresce na tribulação. É andando e caminhando que Ele vai nos tratando, que Ele vai agindo em nós, que Ele vai modificando a situação, que Ele vai trabalhando em nós. É no processo da caminhada.
não é algo parado, não é algo isolado. Jesus, ele trabalha em nós enquanto nós se movimentamos, enquanto nós andamos na experiência da vida. Olha como é impressionante o versículo 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, ou seja, caminhando, ou seja, andando, é nesse processo. Perceba que o processo da santificação, eu já estou dizendo, é um processo, ele acontece no seu dia a dia, ele acontece no seu ao acordar, ao levantar, indo ao trabalho, indo à faculdade. São nesses processos que nós passamos por um processo. Quando a pessoa é trabalhada em um local, isso não é transformação, isso é adestramento. Tem pessoas que são adestradas, tem pessoas que só estão com a coleira. No momento que solta a coleira, automaticamente ele se revela que não foi transformado. O evangelho é um processo de transformação e não de adestramento. Ovelha não se adestra, ovelha se transforma. A gente adestra cães. Então o discípulo, o que anda com Jesus, o que tem a poeira da sandália do mestre nos pés, porque ele anda tão colado com Jesus, ele anda tão próximo de Jesus, que quando Jesus dá a passada, a poeira da sandália de Jesus pega nele. A poeira da sandália de Jesus pega nele. Então, essa palavrinha aqui, ó, do versículo 13, indo Jesus, caminhando Jesus, ele vai jogando a poeira dos seus pés, da sua sandália em mim. É andando com Jesus que eu vou aprendendo a perdoar os imperdoáveis. É andando com Jesus que eu vou aprendendo a me santificar. É esse o processo. Não é um processo isolado, fechado, encausulado. Você já viu um equívoco que muita gente já cometeu? Eu preciso de um encontro para ser transformado. Não, você precisa de encontro com o evangelho. O congresso tal, o acampamento tal, todos esses eventos, eles têm que estar no processo do caminho, mas eles não a varinha mágica de condão. Eles não são a água milagrosa. O processo da transformação é andando. E aí muita gente não consegue entender esse processo. Eu queria que você pegasse esse fio da meada. Olha só, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, quando Jesus caminhava com os discípulos, Jesus ia tirando o fermento dos fariseus. Jesus ia desosquiscando, ele ia purificando os fariseus, ou melhor dizendo, os discípulos, de toda a síndrome farisaica. É o processo do discípulo, é o processo de quem anda com Jesus, esse processo da limpeza, esse processo de esterilização. Aí o texto continua assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Eu não sei se você já teve a curiosidade de saber o que era
Cesareia de Filipe. Eu não sei se você já parou para pensar o que é Cesareia de Filipe. E para tua informação, Cesareia de Filipe era, vamos dizer assim, o prostíbulo de Herodes. Era um lugar de prostituição. Era um lugar de devassidão. E aí Jesus pega os discípulos e leva para esse local, no processo da caminhada. E é nesse local, em Cesareia de Filipe, que Jesus faz a pergunta mais extraordinária do Evangelho. Eu fico me perguntando, por que Jesus não faz essa pergunta dentro de uma sinagoga? Por que Jesus não faz essa pergunta dentro de um templo, o templo de Herodes? Por que ele não fez essa pergunta dentro de uma sinagoga, em um sábado? Ele vai fazer essa pergunta em Cesareia de Filipe, no prostíbulo de Herodes. Aí você está perguntando, que pergunta, ô pastor? A pergunta está no versículo 13. Quem diz o povo ser o filho do homem? É esta a pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? O que que os religiosos têm falado a meu respeito? Olha o local que Jesus faz essa pergunta. Eu quero deixar muito claro hoje aqui que os templos, eles são importantes, eles têm a sua importância. Mas nós estamos vivendo uma época em que Deus está nos mostrando o caminho para resgatar o princípio do Evangelho. Que o Evangelho não está preso a um local para se revelar. O Evangelho se revela em boate. O Evangelho se revela em casa de Zaqueu. O Evangelho se revela em casa de Simão fariseu. O Evangelho se revela aonde o Pai quer que ele se revele. Jesus para no local em que há um choque cultural muito grande para a época, esse local. O Evangelho não está preso a uma denominação. O Evangelho não está preso a uma placa. O Evangelho é livre. O Evangelho é livre. O Evangelho é solto. Aleluia. Eu usando um pouco a experiência, eu já vi o Evangelho se manifestando em academia, pessoas se rendendo a Cristo. Eu mesmo já cheguei a orar por pessoas saindo mesmo de uma academia, indo para um canto reservado na academia de treino. O Evangelho é livre. Jesus faz a pergunta em Cesareia de Filipe, fora da sinagoga, fora do templo de Herodes. Por quê? Porque Jesus vai nos transformando enquanto nós andamos. Jesus vai trabalhando em nós enquanto nós andamos. Na casa que você está aí agora, aí também é lugar de ser transformados pelo Mestre Jesus. Caminhar com Jesus, ele traz essa ideia.
Então eu quero hoje, de forma introdutória, que você compreenda de forma clara que Jesus nos transforma enquanto caminhamos, que Jesus opera em nós enquanto nós andamos, que Jesus age em nós enquanto caminhamos. Perceba o processo da santificação na sua vida, como tem acontecido. É um erro tão real nos dias de hoje, sabe? É um erro tão presente nos dias de hoje, de algumas pessoas que têm usado esse caminho de forma errada. Eu quero te trazer de volta para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele trabalha em você quando você caminha. Jesus, ele trabalha em você e em mim quando nós andamos. É no processo da caminhada que somos tratados. É no processo da caminhada que somos curados. Jesus se revela aos discípulos em um protíbulo. Jesus se revela aos discípulos no caminho. Pensa nisso. É no caminho que somos tratados. Ele diz: quem diz o povo seu filho do homem? Qual é a conversa que rola nas ruas de Jerusalém? Qual é a conversa que rola nas estradas de Jerusalém? O que se diz por lá? Quais são os relatos que falam de mim? O que o homem natural pode dizer a respeito dele? O que o homem sem o Espírito pode falar sobre ele? O que o homem sem a revelação pode falar sobre ele? Eu quero te convidar que nesses dias a gente vai estar nesse caminho, nesse processo, o caminho do discípulo, transformados enquanto caminho. É essa a proposta. Vocês vão ver muita coisa profunda, muita coisa forte para a tua vida. Quem sabe é um novo tempo para você, essa grande oportunidade que Deus está nos dando, uma grande oportunidade. Quem diz o povo seu filho do homem? Como olhar para um homem que não tem aparência? Como olhar para um homem que não tem vestes reais e conseguir ver além daquelas vestes? O que as pessoas têm dito? O que elas podem dizer é só aquilo que os olhos podem ver. E quem é transformado no caminho, vê em Jesus coisas que vão além do que os olhos podem ver. E é isso que eu quero que você entenda nessa tarde tão gloriosa que o Senhor nos dá, essa tarde tão magnífica que o Senhor nos concede. Olha o versículo 14. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Estas definições aqui que disseram sobre Jesus, João Batista não sentava com os pecadores. João Batista não sentava com publicanos. João Batista não se misturava, com o seu voto de Nazireu. Comparar Jesus a João Batista é pouco. Mas qualquer homem natural pode dizer isso. Qualquer homem natural pode falar isso.
Qualquer homem sem um espírito pode dizer isso. Dizer isso do Jesus histórico, só isso. Aleluia. Outros dizem que Elias, o que orou para mandar fogo, Jesus repreende os seus discípulos quando quiseram fazer isso. Então não parece com Elias, não. Mas isso a religião da época poderia dizer. A religião, quando ele fala Eli, Eli, labactatani, diziam, ele deve estar clamando por Elias, enquanto ele estava falando com Deus Pai. Isso é coisa que quem não está no caminho com Cristo pode falar. Jeremias, quem sabe tem algumas semelhanças, né? Algumas coisas parecidas, mas é pouco ainda. Jesus está acima de qualquer profeta, de qualquer personagem bíblico. Nenhum personagem bíblico, por mais que tenham figuras parecidas com Cristo, satisfazem. Nenhum. Nenhum chega perto, nenhum. Mas aí, aleluia, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Isso aqui vai ficar para amanhã. Amanhã a gente vai continuar essa caminhada. Agora eu quero te convidar, e que o Espírito de Deus faça isso, a você sair das teorias religiosas. Não lhe parece com João Batista? Não lhe parece com Jeremias? Não lhe parece com Elias? Isso aí qualquer homem natural, com mente deformada, pode dizer. Não aqueles que andam com Jesus. Quem anda com Jesus, eles conseguem ver além disso. Além. Aleluia. A pergunta de Jesus é: e vocês? E vocês? O que vocês têm a dizer? O que vocês têm a falar? O que vocês têm a relatar? Ah, irmãos, tanta coisa em busca do Jesus histórico, que era um homem, mas não era Deus. Os equívocos da teologia liberais, os equívocos da teologia fundamental, os equívocos da teologia liberal, de que ele não passava de um personagem perfeito. Tudo isso porque não compreenderam o Evangelho, porque não compreenderam a graça. Eu quero te convidar no meio dessa pandemia a conhecer Jesus. Quero te convidar no meio dessa pandemia a conhecer Jesus de Nazaré, a conhecer a graça. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. E hoje eu posso ver. Quem diz vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos orar? Paizinho querido, eu quero te pedir nessa tarde, abra o nosso entendimento para conhecer Jesus. Abra o nosso entendimento para conhecer a graça. Em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra seja como um martelo que esmiuça a rocha. Em nome de Jesus, eu te peço que haja saúde física, saúde emocional, e nos traz a consciência de que somos tratados enquanto caminhamos, que somos trabalhados enquanto caminhamos. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ir lá no nosso canal no YouTube. Tem várias palestras lá que algumas você já deve ter ouvido.
ou Manifesto do Evangelho, OME/ou Manifesto do Evangelho, é o nosso canal no YouTube. Divulgue a nossa pasta, aí o blog, o Manifesto do Evangelho. Temos também o nosso Instagram, o Austin Silva 20. E vem conosco. Agora a gente vai encerrar e vamos direto para o Instagram, porque às 16 horas temos um face a face. Deus te abençoe, fica na paz e tenha uma tarde maravilhosa. Deus te abençoe, tá? Vamos agora para o face a face, às 16 horas, com o missionário Juarez, do Rio Grande do Norte, da ICB. Deus te abençoe, fica na paz, fica na paz. Deus te abençoe.